Deixa eu falar em criado. Vamos falar um pouco sobre a capoeira. Eu sou de São Paulo, não manjo nada de capoeira, eu já ouvi várias coisas. Pelo que eu entendo, pelo que eu aprendi, falando de folclore, a capoeira foi criada o quê? Pelos negros escravos que queriam treinar para lutar contra os brancos, mas não podia ser treino, então falaram, vamos dançar, vamos treinar, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A capoeira ela veio da África pro Brasil e foi desenvolvida no Brasil, porque ela veio como uma manifestação ao rei da África. Os escravos eles iam à caça, né? Só em lua cheia, por isso que tem uma roda onde as pessoas fazem a capoeira, fazem uma roda. Que as pessoas até falam que é de macumba, é isso, é aquilo, Os mas não caras tem nada a viajam, ver. né? Tem nada a Não tem ver. nada a ver com religião. Era assim porque os escravos eles queriam relembrar da Da terra natal. da terra natal. Então, o que eles faziam? Quando eles estavam na África, eles iam, caçavam os animais e vinham para a tribo. Então, o melhor caçador, com uma proporção de caça, ele ia ser o rei quando o rei morresse. Porque o rei sabia que ele era o único que tinha condição de manter a tribo em paz, Entendi. proteger. Então era assim, aí quando eles chegavam, uma metade se vestia de animal e a outra metade de caçador. Então fazia como um teatro, né, que estaria fazendo a caça. Se você vê, quando você acurrala, quando você pega um animal e põe ele em um canto e tenta parar, ele não vai parar para você, ele vai ficar andando para um lado e para o outro até poder fugir. Então é justamente a ginga veio daí, né? Porque quando chegou no Brasil, isso ele ia mostrando, os escravos mostrando para o rei. Então isso ficou na cabeça deles. Esses mesmos escravos eles foram para o Brasil. Quando chegou no Brasil, eles eram caçados pelo senhor do engenho. Então eles reagia como um animal, movia para um lado e para o outro para poder atacar o senhor do engenho, porque o senhor do engenho tinha ou arma, ou tinha aquele rifle que tinha uma faca na ponta, ou tinha o facão. Então eles moviam de um lado para o outro, porque fica muito mais difícil você atingir o alvo movendo, né? E é por isso que o pessoal pensa que a capoeira é uma dança. Mas não é uma dança. Você não dança capoeira, você joga capoeira. joga capoeira. É visto assim como uma dança porque parece passos coreografado, mas não tem coreografia ali. Entendeu? Cada um faz da sua maneira e o que sente no momento. Então justamente por isso que aí quando chegou no Brasil, que eles eram caçados, eles faziam isso e foi desenvolvendo até que um dos escravos que fugiram para o mato, o senhor do engenho foi pegar e não conseguiu. Então quando voltou era um cara para o quê? 8 senhor do engenho, né? Que foram buscar ele. E quando voltou, retornaram uns quebrados, uns não retornaram. E aí disseram que o escravo que estava lá, ele estava com um exército. Mas era um só e todos os outros escravos sabiam que era um só. Então isso foi fortalecendo, porque a mentira afetava de um lado, mas ajudava do outro. Sim. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E se desenvolveu a E o capoeira. berimbau? O berimbau dos... né? Da onde que veio? Essa é a alma da capoeira. O berimbau é o espírito da capoeira, sem religião. Espírito que eu falo porque nós, seres humanos, temos um guerreiro. espírito. Não, nós seres humanos temos um espírito. Sim. É o que protege a gente, na nossa sensibilidade. Então o berimbau, ele protegia os capoeira quando estava na roda jogando, porque o governo proibiu qualquer tipo de movimentação, porque achava que eles estavam criando uma como se chama? Rebelião para atacar o governo. Então, os escravos eles não podiam fazer nada. Depois que eles ganharam a carta de alforria, eles viviam na cidade e não podiam fazer nada. Então, eles faziam como a capoeira. E porque tinham o berimbau e na época o atabaque, não tinha um pandeiro ainda. Então era o berimbau e o atabaque. Então quando
a polícia, que era cavalo, né? Uhum. O cavalo, né? Uhum. Então, quando ele tocava o som cavalaria, todos os outros sabiam que a polícia estava chegando. Então mudava, fazia como se estivesse dançando, né? Não tinha golpe mais forte, era tudo bem suave. Quando a polícia ia embora, o couro. Quando a polícia ia embora, o couro. A leveza que vocês têm no corpo, tudo. Só que eu nunca vejo contato. Eu nunca vi um capoeirista quebrando pau. Tipo, não quebrando pau de briga. Que nem você vê um karatê, tem porrada. Você vê o judô, tem aperta. O jiu-jitsu abraça e esmaga. E por que eu não vi, não sei se não existe, ou se não tem, ou se não é comum de praticar, de encostar, de dar pesada, de dar um. Presta atenção, se você prestar atenção bastante, você vai ver que o karatê, o taekwondo, todos os movimentos dele, tanto é que as pessoas usam aparelhos para se proteger, tanto luva como na cabeça. A capoeira eles não usam. Quando o cara do karatê ou do taekwondo vai fazer um pontapé dentro de uma academia, os pontapés dele são parados no rosto. Só que da capoeira não para. É justamente por isso que você não vê, porque é sequência após sequência. Então um dá o golpe e o outro segue o golpe, ele não para o golpe. Quando ele acerta uma outra pessoa, é porque o golpe dele foi mais rápido, mas ele nunca para. É justamente por isso que você não consegue ver, porque os dois conseguem desenvolver um equilíbrio, que é a parte principal da arte marcial, é o equilíbrio. Tanto é que no japonês e no chinês tem yin e yang, que é o balanço da arte, é o conhecimento do corpo. Então é justamente por isso que você não vê a luta da maneira em que você quer ver. Mas se você for em um lugar onde tenha duas academias rivais, aí você vai entender, você vai falar assim, eu não quero nem aprender capoeira, porque é muito violento. Eu imagino a velocidade que vira, que joga. Tanto é que no Rio de Janeiro um cara morreu com capoeira em 94, 95. Duas academias rivais, uma a Senzala e uma Abadá, né? Porque Senzala foi tentar ir pro batizado do Abadá e aquela agressão toda, e um dos meninos deu uma ponteira no outro. Ninguém viu, ninguém nem percebeu, pra você ter uma ideia, o tanto que é a capoeira. Ninguém nem viu. Uau. Só vieram ver depois quando viram no vídeo, porque foi filmado, né? E viu a hora que o pé do menino entrou no estômago do outro. Então criou um traumatismo no estômago do menino, matou ele. Ele assim na roda, saiu, começou a bater palma, caiu. Fatal. Quanto tempo demora qual que é a idade mínima que você pode começar a jogar capoeira? E quantas faixas tem? Ou como for cordão? Como que chama? Rapaz, é cordão. Rapaz, é cordão. Capoeira, eu acho que qualquer esporte, qualquer arte, depende do atleta. Não depende da arte. A arte está ali para poder você aprender. Como você vai desenvolver, é você que sabe. Às vezes tem gente que faz capoeira uma semana completa e se foca ali, tá dentro da capoeira porque ele quer fazer capoeira. E tem outros que fazem uma semana, mas a cabeça dele não tá ali. Ele só quer fazer capoeira, só quer estar ali para mostrar ao pessoal, ó, eu faço uma arte marcial. Então é a formação do lutador. Se você quer aprender uma coisa, você tem que focar. Dependente de como você se concentre na coisa, você pode levar como 10 anos, 8 anos, depende de você, disso depende de você. Muita gente aprende muito mais rápido. Cordéis, depende, cada academia tem um estilo de graduação, entendeu? Forma, porque na minha academia, por exemplo, eu tenho na base de uns 20, 23 cordéis. Mas quanto tempo você já tem a tua academia aqui? Tenho. Minha academia tenho aqui há 20. Caramba. E nessa batalha é uma coisa muito interessante que eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu era dono, era um mestre e era a parte
do business, né? Tinha que cobrar, né? Então era muito difícil. Hoje em dia eu tenho uma menina que trabalha comigo, faz completamente tudo lá, eu só tenho que chegar a dar aula e acabou. Hoje eu virei empregado dela. E a americana faz capoeira muito bem. Português ela entende, não fala muito, mas se vira. E conhece o Brasil, conhece a cultura e é super bonito porque eu olhar para uma americana e absorvendo a minha cultura é muito interessante, porque a capoeira para crescer ela teve que sair do Brasil. Eu não sei se você sabe. Oh, uau, Primeiro é o futebol, segundo é a capoeira. Mas genuinamente deveria ser primeiro a capoeira, porque o futebol não é nosso. O futebol é inglês. E a capoeira ela nasceu dentro do Brasil. Muito legal. Quantos alunos você tem hoje? Devo ter na base de uns 320. Nossa, 320. Já passado muitos por mim, já passado muita gente do tempo que eu tava. Mas é como eu te falei, aqui é um estado como qualquer outro estado. A criança vem e estuda com você, daqui a pouco, quando ela começa a ficar bem, ela tem que viajar e ir para um outro estado para poder fazer outra escola em outro lugar. Como a própria menina que trabalha comigo, ela veio, ficou comigo um tempo, depois teve que viajar para poder fazer em outro estado, depois foi para o exterior, para a Espanha, para fazer business internacionais, que hoje ela trabalha comigo. Terminou a escola, ela não tinha experiência, e essa experiência ela pegou comigo. Que legal. Uma coisa que eu percebo bastante em artes marciais é a capoeira e o jiu-jitsu. Quando mete a bandeirona do Brasil, automaticamente atrai os americanos. Você tem mais alunos americanos ou brasileiros? Mais americano. Americano, né? É justamente por isso, é como eu te falei, a nossa cultura é grande. Aliás, o nosso povo é muito grande. O nosso povo tem uma capacidade imensa. Eu vou te mostrar depois aqui, no meu telefone, o que me mandaram hoje pra mim. Capacidade imensa. Eu te falo porque tem muita gente boa no Brasil e fora do Brasil que faz muita coisa e não é conhecido justamente pelo nosso país. Incrível, né? É chato saber disso, porque você vê, se você tá aqui, você vê que aí a Broadway todo ano faz prêmio, troféus, e os hispanos estão todos lá, todo mundo ganha. Você vê um brasileiro? Você não vê um brasileiro. E nós temos talento brasileiro com capacidade de chegar lá. Mas o brasileiro, eles se desencontram tanto, eles se discriminam tanto que acaba chegando a isso. Mas como eu te falei, espero um dia ver todo mundo unido e manter uma força só. E nós vamos mostrar, porque é isso que está precisando dentro do próprio país. Não é fora só não, é dentro do próprio. Porque é uma individualidade tão grande que o país está sofrendo o que está sofrendo, que eu não culpo o governo. Infelizmente não culpo. O governo é o reflexo do nosso povo. Infelizmente é a realidade. Pode culpar o tanto que for o governo, mas o povo que tá falando pro governo não roubar, tá lá, ó, dando uma despertinha, tá enganando aqui, tá enganando lá. Olha lá. Claro. Olhe você onde você tá. Olhe você como chegou aqui. Só você sabe. Muita gente vai chegar aqui e vai olhar você aí desse outro lado, fazendo o que tá fazendo. Deu sorte. E ele deve estar pensando assim, pô, esse cara tem dinheiro pra caramba, bicho. Pô, ele chegou aqui cheio de dinheiro. Não sabe o que você passou pra chegar, pra aprender um idioma, entendeu? Pra se relacionar, porque é muito difícil. Você sabe como é o americano. Sou casado com uma. Tá vendo? É muito difícil. Mas, no entanto, você fez porque a sua vontade, a sua capacidade foi uma. E você queria fazer, que eu acho que é o mais importante. Os duas idiomas que eu aprendi, as duas palavras que eu aprendi aqui nos Estados Unidos quando cheguei é never give up and believe in yourself. Em português? Em português é nunca desista, né? E acredite em você todo tempo, porque é a verdade. Porque sem essas duas partes não adianta ficar nos Estados Unidos, que não é Europa e não é América Latina. Não tem jeito. Até então é o único país com segurança
ainda é esse país aqui. E é o país da oportunidade que eu falo para as pessoas, para quem for trabalhador, tiver sangue nos olhos e Quem meter a quer? mão. Uhum. Isso mesmo, é a verdade. Você está falando certo e eu estou escrevendo embaixo porque realmente é isso aí. Se alguém quer alguma coisa, a gente tem que lutar por onde. Quem quiser fazer na tua academia, quem quiser fazer aula, eu tenho um filhinho, uma filhinha, não sei se vai gostar, pode fazer uma aula gratuita. Como funciona a primeira Tem aula? uma semana de aula gratuita. Olha só. Porque a maioria das vezes, por exemplo, o adulto, eu acho que ele tem menos, eu acho que tem 1, 2 aulas. Mas a criança é diferente, porque a criança ela é difícil de se habituar a alguma outra coisa. A gente tem que acostumar. E para mim, eu não forço criança a fazer esporte. Uhum. Eu acho que ela tem que escolher, porque isso vai fazer parte do crescimento dela, da disciplina dela. Eu não quero uma criança que chegue na aula todo dia falando, eu não quero fazer aula. E a mãe, porque eu sou brasileira, você tem que seguir a cultura, você tem que fazer isso. Não, eu quero que você faça. Não, não é assim. É ao contrário. A gente tem que dar um suporte, porque sendo assim a gente vai desenvolver uma criança saudável, tanto física como mental. E ajudar o mundo, né? Porque elas que fazem o futuro. Com certeza. Esse nosso tempo já estourou.